Bonsoir pour moi, bonsoir pour vous également. É verdade. Boa noite aqui, tá tarde, 11 horas da noite, 8 horas para vocês. Gravei essa live um pouquinho antes com a maravilhosa vitória do Paris Saint-Germain. Gente, vocês estão se dando conta que maravilha ter o PSG na semifinal contra o Dortmund. Tem todas as chances que o Mbappé saia do PSG com a Champions League. E aí, é uma mini Copa do Mundo, gente, tá? Bom, enfim, que prazer estar com vocês mais uma vez, tá? Falhei sexta e domingo, é que a gente tá fazendo um monte de coisa, inclusive. Eu aprendi um jogo que se chama Rami, Le Rami, que minha mãe jogava quando era mais jovem e ela perdeu de mim. Vou até colocar a imagem nos stories, tá? Minha irmã também perdeu. Fazer o quê? Eu quando jogo é pra valer mesmo. Tô brincando, mas eu gosto de ganhar. Gente, espero que vocês estejam bem. O que eu fiz? Na verdade, a minha inspiração, da onde que ela vem? Quando decido uns temas de lives. Aí eu me inspiro, vou na minha caixinha de mensagens e vejo um monte de pessoas enviando mensagem para mim, várias solicitações, e pessoas tentando falar em francês comigo. E hoje realmente eu vi umas 3 pessoas, não, 4 pessoas falando de uma forma errada com os possessivos, tá? Então o que eu fiz? Já tinha feito uma aula sobre os possessivos, é sempre bom rever. Que entenda uma coisa, uma língua, ela é feita para ser vista e revista várias vezes até vocês entenderem como que as coisas funcionam. E aí, o que eu resolvi fazer? Obviamente, falei, não vou fazer uma aula somente de gramática. Eu vou associá-la com um textinho bacana. Só para vocês trabalharem a compreensão oral, vocabulário, e vocês verem como que está na prática mesmo. Porque uma coisa é fazer exemplos, então nós vamos começar com exemplos, tá? Alguns exemplos, e depois, para você entender a dinâmica, depois a gente parte para um texto. Fechou? Bom, vai durar 25 minutos, meia hora, então você vai dormir cedo hoje, mas como eu não vou ser interrompido. Inclusive, obrigado, vai ser mais rápido. Inclusive, obrigado pelos comentários, tá? Eu não li todos eles, tô sendo honesto com vocês, mas vou lê-los amanhã com certeza. Engraçado, na França tô trabalhando, que não parece, mas tô trabalhando, mas não como no Brasil, menos, ainda bem. Tô descansando um pouquinho e curtindo meus pais e a minha irmã. Isso é muito bacana. Bom, alors, vou compartilhar minha telinha aqui e objetivos são os possessivos. Então, de antemão, antes de compartilhar minha tela, entenda bem. Vocês têm, em português, quando vocês falam de possessivos, vocês falam de pronomes possessivos, tá? E em francês um pouquinho diferente. Nós falamos de adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Agora, Jerome, qual é a diferença entre essas duas categorias? Adjetivo possessivos e pronomes possessivos. Em português, quando vocês falam, por exemplo, minha garrafa, pronto. Minha garrafa, tá? Ou esse aqui é a minha. Vocês estão usando minha. Em francês é um pouquinho diferente. E para simplificar para vocês entenderem a diferença e por que a gente chama de adjetivo ou pronome, eu sempre te expliquei. A gramática é muito bacana, para quem curte a gramática como eu. Mas se você não curte a gramática, pode parecer pesado. Então eu sou obrigado a realmente fazer algumas simplificações. E obviamente eu uso muitas imagens para você entender. Por exemplo, adjetivo geralmente costuma acompanhar o quê? Um substantivo. Faz sentido ou não? Por exemplo, um menino inteligente, substantivo que acompanha um adjetivo. Então, quando fala de adjetivo possessivo, é porque ele acompanha um substantivo, tá? Meu carro, sua casa e assim por diante. Quando eu falar de pronome possessivo, o pronome ele tem a função de apagar, aniquilar, tá? Alguma coisa, geralmente um substantivo. É porque eu não vou mencionar o substantivo. Casa, carro, garrafa. Como se eu falasse minha garrafa, essa aqui é a minha. Vocês usam minha. Em francês aí, nesse caso, vou usar minha garrafa, um adjetivo possessivo, que vai ser
específico, diferente, tá? Tipo, único. E eu vou usar um pronome possessivo para falar essa aqui é a minha. Que vai ser totalmente diferente. Não vai ser como em português minha, tá? Então só entenda essa diferença de adjetivo com pronomes possessivos. Vou compartilhar agora minha tela. O que eu preparei para vocês? Eu preparei realmente uma sequência de exemplos, porque vocês vão ver que é algo que vocês erram demais, inclusive nessas solicitações no Instagram de pessoas que mandam mensagem para mim, errou totalmente. E quando você erra totalmente o sentido da frase, tá? Porque você erra realmente o possessivo. Então, de repente, ao invés de falar da garrafa dele, você fala da sua garrafa, da tua. Então muda totalmente, tá? Então eu peguei alguns exemplos e vou compartilhar para vocês entenderem, e depois vou partir para o texto. Porque o texto... Tá mexendo a tela. É que a câmera tem em cima do notebook. É porque o texto mesmo, ele tem um lado mais real, tá? Então eu quero que você se encaixe no mundo real. Isso é bem importante e que a gente não se limite a fazer frases, entendeu? Então partiu. Vou compartilhar minha telinha aqui, tá? É super mega desafiador compartilhar uma tela no notebook de 15 polegadas, porque já é grande, entre aspas, mas tem tudo. Tem o OBS, tem o programa que funciona, o YouTube tem tudo aí. Bom, preste atenção, você entendeu a diferença entre adjetivo e pronomes possessivos. Basicamente, se você não entendeu, não tem problema não. Saiba que quando você fala meu, carro ou esse é o meu, vocês usam meu e meu, tá? No primeiro caso, eu falei meu carro, o substantivo. No segundo, não mencionei nada. Ele se torna um pronome para mim. E em francês é diferente. Então, eu peguei, por exemplo, o substantivo casa, maison, tá? Preste atenção, minha casa, ma maison. Sem segredo. Agora, se eu falar essa é a minha, c'est la mienne. Você está vendo que la mienne não tem nada a ver com ma. Ficou claro? E aqui, no pronome possessivo, como ele substituiu, ele vai substituir um substantivo, ele vai de acordo com o gênero do substantivo. Então, se casa é feminino, vou falar la mienne. Se eu falasse o caderno é masculino, falaria le mien. Tá? Só isso aqui, não se preocupe, tá? Você pode rever a aula, você vai entender melhor, mas só entenda que tem essa diferença, tá? E de acordo com o substantivo. Agora, se eu falar, isso aqui é primordial, porque as pessoas, duas delas estão errando aí mesmo. Quando você fala a sua casa, ou no sul do Brasil, a tua casa, você usará em francês tá, tá? Então pensa, sul do Brasil, tua, igual tá. Então, quando eu falo a tua casa é ta maison, tá? Se eu falasse, caramba, é a sua, eu ocultei casa. C'est la tienne, casa é feminino, tienne. Se fosse algo masculino, c'est le tien, T-I-E-N, tá? Mas entenda bem, eu quero que você entenda realmente, globalmente, como funcionam os pronomes e os adjetivos, tá? E que vocês dominam mesmo, que vocês não caem nessa armadilha, tá? E a sua, que vira a casa dele. Aí você confunde todo mundo. Como assim, Jerome? Se eu disser, por exemplo, sua casa, e na verdade você traduz errado e se torna a casa dele, concorda que não faz sentido. Imagina eu estou falando contigo e falo, cara, a casa dele. Aí você vai perguntar para mim, mas casa de quem, Jerome? Não, estou falando sua casa. Então é diferente. Sua não é a casa dele ou a casa dela, tá? Então entenda bem. Pensa como se você estivesse morando no sul. E você vai falar ta maison. Agora, se você falar casa dele ou a casa dela, vai se tornar sa maison, tá? E obviamente nós temos ma, mon, minha, meu, minhas, meus, me. Mesma coisa, nós temos ta, tom, sua, seu, seus, suas e te, tá? Repara bem, teve uma aula que eu realmente destrinchei todo esse processo. Aqui eu quero que você entenda como funcionam as coisas, uma visão geral, porque visão geral ajuda demais para você entender os conceitos, tá?
Então, quando fala a casa dele, a casa dela, aí não faça essa tradução literal em português, sua. Aí quando você fala sua, que não é, quando você fala sua casa, não fala sa em francês, porque você estará falando da casa dele ou da casa dela. Então a casa dele ou a casa dela é sa maison, tá? E mesma coisa, se eu falar, caramba, a casa dele é bonita. Sa maison é belle. Entenda bem que interessante, se você falar a casa dela, em francês, como o sa vai de acordo com o substantivo que é casa, eu não sei se estou me referindo à casa dele ou à casa dela. É muito mais preciso em português. Agora repara bem uma coisa aqui. Se eu disser a dele é maior, a dele, me referindo à casa, eu ocultei casa. Se eu ocultar casa, eu vou chamar, não o adjetivo que costuma acompanhar um substantivo, mas eu vou chamar um pronome. E aí, la sienne. Você está vendo que a dele. La sienne não tem mais casa, tá? E plus grande, por exemplo, tá? Se fosse um substantivo masculino, se eu estivesse falando de um caderno maior, le sien, tá? Bom, então ma, ta, tua, sa, dele ou dela. A casa de vocês, a casa da senhora ou a casa do senhor, uma possibilidade em francês, tá? Votre maison. O votre é um derivado do vous, a linguagem formal. Quando eu falo o senhor, a senhora ou vocês todos, eu uso o vous. Vous, V-O-U-S, derivado aqui votre, V-O-T-R-E. Claro? Nossa casa, notre maison, notre. Começa com em português, N-O. E a casa deles, a casa delas. Em português é muito claro. Eu estou me referindo à casa de duas mulheres. Eu estou me referindo à casa de dois homens. Eu estou me referindo à casa de um casal deles. Em francês vai ser leur maison. Mais uma vez, eu não sei se estou me referindo, falando de pessoas de sexo masculino ou feminino. Muito claro isso, tá? Importante. Ah, João, como é que eu vou saber então? O famoso contexto, tá? É por isso que eu ensino padrões, fórmulas linguísticas para vocês de uma forma contextualizada, tá? Porque ajuda demais, tá bom? Então, olha só, agora preste atenção, isso aqui é determinante vocês entenderem, tá? E como eu não consigo tirar dúvida com você, eu vou tentar explicar da melhor forma, bem devagar. Vimos alguns exemplos aqui, certo? Eu quero que vocês lembrem de dois conceitos. O primeiro conceito é o gênero, como eu expliquei, do substantivo. Se eu disser casa, uma casa é feminino, se eu disser na frase B um caderno é masculino, un cahier. Então, ta maison, sua, tua casa, seu caderno, teu caderno, ton, tá? O gênero vai servir, o gênero do substantivo, ele vai guiar o pronome ou o adjetivo possessivo que você for usar. Então, se você for usar um adjetivo possessivo, ma, minha, ta, sua, tá? O sa, ou a casa dele, por exemplo, tá? É importante vocês entenderem que é o gênero do substantivo que faz a diferença aqui, tá? Então, se eu, por exemplo, falar suas casas, tuas casas, imagine que você tem duas casas, vou falar te maison, te, lembra? Sua, no Rio a gente fala muito sua, seu, tá? Eu não sou mais teu, tua, pensa teu, tua, te maison, tá? Seus cadernos, te cahier. Qual a vantagem aqui que vocês têm em francês? É que suas casas, seus cadernos, tuas casas, teus cadernos, só tem uma possibilidade de francês, te. Pouco importa que o gênero seja masculino ou feminino, mas só quero chamar a tua atenção que realmente o gênero substantivo que vai guiar qual adjetivo possessivo você vai usar, tá? E outra coisa que é fundamental, quantas pessoas, como assim, Jerome? Quando falo na terceira pessoa do singular, a casa dele ou a casa dela, concorda comigo que é a casa dele ou dela é uma pessoa. Até aqui está me acompanhando? Quando eu falo a casa dele,
a casa dela. É a casa do Francisco, a casa da Maria. Então, estou me referindo a uma pessoa. Sempre usarei son, sa ou se. Mas, João, por que son? Porque posso, digamos, o caderno dela. Caderno é masculino, un cahier, son cahier. Mas uma vez quando eu falo son cahier, eu não sei se estou me referindo ao caderno dela ou dele. Se ela tiver uma casa, sa mesmo, a casa dele ou a casa dela. E se ela tiver vários cadernos e várias casas, se. Ficou claro? Agora preste atenção, aí está o erro que todo mundo comete. E muita gente não entende, isso é o pior. Eles não entendem. Eu falei, cara, não estou entendendo, Geolo. Mas vai ficar claro. Quando você se referir a uma pessoa, você usará sa, son ou se. Quando você se referir, você vai ver no textinho depois que eu preparei, que foi complicado escrever esse texto porque eu tô tentando misturar um monte de adjetivos e pronomes possessivos, tá? Quando envolve mais pessoas, esse famoso leur, L-E-U-R, leur. Então a casa deles, vou corrigir aqui, aqui tá errado, pera rapidinho, gente. É a casa deles ou a casa... Peraí. Rapidinho aqui, peraí, rapidinho. A casa deles ou delas. Tá? Pronto. Tá? A casa deles ou delas. Deixa eu voltar aqui na telinha. Pronto. Vou usar leur. Então, quando falo leur, eu estou me referindo a deles ou delas. A casa deles, leur. Nós estamos falando de duas pessoas, não vai usar sa, son ou se. Você usará leur, que é a casa deles ou delas. Já não posso saber se estou me referindo e falando de homens ou mulheres, não tem como, mais uma vez. Tá? Mas é leur. Se eu estivesse falando as casas deles ou delas, seria leur com S. Pronto. Ficou claro, gente? Tá? Então, na verdade, vai de acordo o leur com S ou sem S com o gênero. Uma casa são duas casas, mas é sempre para, no mínimo, duas pessoas. Isso é uma grande diferença que nós temos em francês e que muitos brasileiros não entendem. Então, quando eu falo dele, dela, ou deles, delas, dele, dela, e sa, son, se. Lembrando que sa, son, se não significa seu, sua ou seus, como eu te expliquei. Quando me referir para mais de duas pessoas, eu sempre usarei leur, leur. Qual é a pronúncia desse leur? Como se você estivesse falando da hora. Que oração? Quelle heure est-il? Leur. Ficou claro, gente? Isso aqui é super, mega importante. Então, por isso que eu destaquei de vermelho duas coisas essenciais que vocês precisam dominar. O gênero do substantivo, que vai mandar na escolha do adjetivo ou do pronome possessivo, mas também o número de pessoas. Uma pessoa, ça, son, se, duas pessoas, leur. Claro? Se não for ficou claro, reveja essa aula, manda uma pergunta, dá um jeito. Tem uma aula no meu curso sobre os possessivos. São duas aulas, na verdade. A aula 28, 29, 27 e 28. Eu precisei de mais tempo para explicar. Claro que tem variantes, derivados, tem um pouquinho mais complicadinho, mas já isso te dá uma base muito boa, tá bom? Vamos partir para o textinho então, gente. Lucas e Emma, Lucas e Emma, tá? Se rencontrent dans leur parc préféré, tá? Se encontram leur no parque deles, tá? Parque é singular, no singular, então não leva S, mas o leur significa eles se encontram, primeira frase, no parque predileto deles, ou no caso deles, porque não é delas, porque estou falando de Lucas e Emma, tá? Então eles se encontram no parque predileto deles, dans leur parc préféré. Tá? Ficou claro isso? É bem importante. Gostaria de ver o chat agora explodindo, falando sim ou não, tá? Mas enfim, tá? Como que você tem que raciocinar? Estou falando do parque deles.
Eles têm um parque de predileção, que gostam demais. Eles costumam passear. É um parque. Então, o leur não vai ser com S. E por que eu uso leur? Porque estou me referindo. E deles são duas pessoas. Se fosse uma pessoa, eu botaria son parque, porque parque é masculino, como em português. Lucas dit a Emma. Lucas fala para Emma, para Manuela, tá? J'aime ton chapeau. Eu amo teu chapéu, tá? Il est à toi, ele é seu. É ma réponse. Segunda frase, tá? Gente, eu não consigo sublinhar nada aqui. Merci. Oui, c'est le mien. Pronto. A Emma responde sim, é o meu. É meu chapéu. Ela não vai repetir sim, é o meu chapéu. Sim, é o meu. Aqui estou usando o que, gente? O quê? Um pronome possessivo. C'est le mien. Você está vendo que é entre le, meu, o meu? Porque le significa o. Então, o meu, tá? Só que o meu não é mon. Aqui estou usando le mien. Sim, é o meu, tá? Estou usando le mien porque chapéu é um substantivo masculino. Eu comprei ele ontem, tá? Je l'ai acheté hier. Lucas, terceira frase, gente. Lucas montre son nouveau vélo à Emma. O Lucas mostra. Em português você falaria a bicicleta, tá? Ele mostra a bicicleta, tá? Mas a gente usa muito o possessivo em francês. Então, o Lucas mostra, tá? A nova bicicleta dele. Eu sei que em português você falaria. Pô, ele mostra a nova bicicleta que ele tinha comprado ontem. Ele mostra a bicicleta. É subentendido que é dele. Em francês nós especificamos isso, tá? Então você vai falar, ele mostra uma bicicleta, a bicicleta. Não. Il montre son nouveau vélo. Para falar, a bicicleta dele, tá? Então, ele mostra son nouveau vélo. Ele mostra, tá? Son nouveau vélo. Ele mostra a bicicleta dele. Ele mostra a nova bicicleta dele. Só que vocês falam bicicleta, a gente fala a vélo, tá? Eu poderia ter usado bicicleta. Eu quis usar propositalmente vélo, que é um sinônimo de bicicleta, só que bicicleta é feminino, vélo, un vélo é masculino, tá? Lucas montre son nouveau vélo à Emma. E aí, abre, entre aspas, porque tinha que usar mais possessivo, regarde mon vélo, olha a minha bicicleta. Só que é masculino, como eu expliquei. Regarde mon vélo, je l'adore. Adoro ele. Tá? Dit-il, ele disse. Emma admire son vélo. Tá? Emma admira a bicicleta dele. Você tá vendo como ficou claro agora? Son não é seu. Tá? E dit, il est très beau. Ela disse, ele é muito bonita. Ela é muito bonita. Essa couleur é jolie. E a cor dele, tá? A cor da bicicleta dela, mas aqui é a cor do vélo, tá? É jolie. Por isso que eu falei, sa couleur é jolie. Você tá vendo que aqui o son vélo e sa couleur não tem nada a ver com sua cor ou sua bicicleta, mas a cor dela, da bicicleta, tá? Ou a bicicleta dele, que ela admira. Ficou claro isso? Muito importante, tá? Então, por isso que eu botei com uma bola aqui, sa couleur, é a cor dela, tá? Il voit un groupe d'enfants jouer avec leur ballon. Olha que interessante essa frase, tá? Eles vêm, tá? Eles olham para um grupo de criança, um grupo d'enfants, jouer. Ils voient, eles veem um grupo de criança brincar com a bola deles. Em português você fala, cara, eles estavam brincando com a bola. É subentendido que eles não roubaram a bola. Faz até sentido. Mas em francês, quando você pensa dessa forma em português, aí que eu estou te ajudando. Você está vendo como a tradução literal ela não é boa, mas eu já estou te explicando como que um francês pensa. O francês pensa dessa forma. Quando você fala, cara, as crianças estão brincando com a bola, é óbvio que a bola não pertence ao
a um grupo de outras pessoas, pertencem às crianças. Pra gente não. Então a gente especifica. Cara, eles estão brincando com a bola deles. Porque na verdade eles poderiam também brincar com a bola da prefeitura, com a bola dos vizinhos, com a bola de não sei quem. Então quando você fala, pô, eles estão brincando com a bola, na verdade em português, se vocês falam dessa forma, mas vocês não sabem se realmente, claro, subentendido, a bola é deles ou ela é de outras pessoas. Então em francês, para não correr esse risco, tá? E para falar, esse aqui é seu, esse aqui não é seu, a gente usa realmente um possessivo. E olha que interessante aqui, preste atenção. Preste atenção. Você está vendo que eu coloquei aqui il voit un groupe d'enfants jouer avec leur ballon. Por que eu falei usei leur? Porque a bola deles é um grupo de crianças. Então você concorda comigo que são mais de duas pessoas. Então você não pode usar ça, son, se. Você usará leur. Como eu estou falando de uma bola só, o leur não leva S. Ficou claro, gente? Tá? Olha a frase seguinte. Leur jeu semble amusant. Cara, a brincadeira dele parece ser bem divertida. Isso. O joguinho que eles estão fazendo, a brincadeira, parece divertida. Os jogos deles, a brincadeira deles parece ser divertida. Então estou usando de novo leur. Emma aquece. Aquecer é mexer com o rosto, falar tá? É concordar com o rosto. Aquecer. E ajude, e acrescenta, nous devrions, maravilhoso, tá? Futuro do pretérito, tá? Nous devrions jouer, nós deveríamos brincar com nosso frisbee. Sabe aquela parada que você joga, é legal? Avec notre frisbee, la prochaine fois, da próxima vez. Vamos continuar o textinho aí. Tá vendo que aí fica interessante, porque eu te expliquei detalhadamente, tá? Na medida possível, não consigo pegar dúvidas ao vivo agora, porque eu não estou ao vivo, mas você vê a aula de novo, você vai entender melhor, tá? Mas olha que interessante, no texto já parece mais complicado. Uma coisa é te explicar todas as frasezinhas no início, outras coisas é você partir para o texto. Mas eu quero que você parta para o texto mesmo, porque estou te explicando exatamente como que um francês pensa. É um pouquinho diferente do que da forma que vocês pensam. Se vocês aplicarem uma tradução literal, aí que você vai se dar mal. Ils s'assoient pour pique-niquer. Eles sentam no chão, na grama, para fazer um piquenique. Tá? É o verbo, tá vendo? Je pique-nique, tu pique-nique. Você pode conjugar para piquenicar mesmo, pour pique-niquer. Lucas sort, tá? Ele tira do bolso, tira da bolsa. Il sort ses sandwichs. Então aqui o se remete a uma pessoa, no caso do Lucas. Il sort ses. Ele tira os lanches que ele mesmo preparou, os lanches dele que ele comprou. Il sort ses sandwichs et dit, e fala, j'ai apporté les nôtres. Ils sont au fromage. Eu trouxe os nossos, que provavelmente é um casal, imagine ser um casal, e eles têm hábito de comer, por exemplo, sanduíches com queijo. Então ele fala, cara, eu trouxe tá, os nossos, que eu sei que eles levam queijos. Então, ele sai da bolsa dele os sanduíches dele, porque é ele que trouxe, mas na verdade ele fala, cara, eu trouxe os nossos, porque me lembrei que a gente gosta da mesma coisa que de queijo, tá? Repara que interessante, os nossos, les nôtres, olha como o O é mais fechado, leva um acento circunflexo. O acento circunflexo, como eu já expliquei para vocês, geralmente explica a ausência de um S que tinha, tá? Como em português, como em espanhol, nuestro, tem o S, tá? Nosso, tá? Então, notre, esse acento circunflexo tinha o S antigamente e caiu fora. Aí a gente substitui com um chapeuzinho. E aí o som, só um nativo para explicar isso. O som realmente é um pouquinho estendido. Notre, não fala notre, tá? Mas é leve, então não esquenta. Notre, tá vendo que estou parando um pouquinho no O, tá? Notre, tá? O nosso. Vamos voltar aqui. Lá, modo fechado. Tá? Então olha que interessante aqui, para se concentrar aqui, tá? Estamos quase no final, mas interessante. Tá? Então, j'ai apporté les nôtres, eu trouxe os nossos, eles são de queijos.
tá? Então, no primeiro tempo, ele tira da bolsa os deles e ele fala, cara, na verdade são os nossos porque a gente tem o mesmo gosto e eu sei que a gente gosta disso, então trouxe os nossos que a gente gosta tanto. Nesse sentido, tá? Por isso que tem essa diferença entre C e les nôtres. Emma sort ses boissons. Agora, a Emma tira da bolsa, por exemplo, as bebidas dela. Por isso que eu falei C. E eu sei por quê, porque eu estou falando de bebidas. Lembra que eu te falei? Ponto 1 é o gênero que manda, tá? E aí ela fala, e aqui estão as suas. Aqui estou passando em modo de pronome possessivo. Et voici les tiennes. E aqui estão as suas bebidas. E ela fala depois, e aqui são as suas bebidas prediletas. T. Então, les tiennes, tá? E voici les tiennes. Aqui estão as bebidas, tá? As suas bebidas prediletas, tá? Tes boissons préférées. Tá vendo? Eu usei sua porque ela tá falando um diálogo, tá? As tuas bebidas prediletas, tá? E olha que interessante na última frase do texto, il partage, tá? Eles partilham, eles dividem, eles compartilham, tá? Eles dividem leur repas, a refeição deles. Leur. Por quê? É uma refeição, mas tem mais duas pessoas. Na verdade, tem duas pessoas ou mais. No caso, tem duas aqui. Ils partagent leur repas et parlent de leur famille. Olha que interessante. Quebrei a cabeça fazer esse textinho, tá? Porque é chatinho. Leur famille. E eles falam das famílias deles. Ou seja, a Emma fala da própria família e o Lucas fala da própria família. Então tem uma troca de conversa sobre as famílias e não a família. É por isso que eu botei um S a famílias. E por que eu botei leur? Porque são as famílias deles, deles no caso, e não dele ou dela, tá? Ils partagent leur repas et parlent de leur famille. Ils rient et profitent de leur journée ensemble. Eles dão risada e aproveitam do dia, tá? De leur journée, do dia deles, literalmente, juntos, tá? Em português você falaria o quê? Eles aproveitaram do dia. Eu sei, você está vendo que quando você pensa dessa forma, lembra que nós usamos muito um possessivo em francês. D'accord? J'ai profité de ma journée, eu curti o meu dia. Poderia ter falado em português, cara, curti o dia pra caramba, fiz isso, aquilo. Rendeu muito. Em francês, j'ai profité de ma journée, tá? Aqui, j'ai profité, ils ont profité de leur journée ensemble. Ficou claro, gente, tá? Então, leur repas, a refeição deles, tá? Depois não tem S. Leur famille, as famílias deles. E poderia ser delas, sim. Mas aqui a gente está falando de Emma e Lucas, então é deles, tá? E para finalizar, a única coisa que quero... é só isso. Leur, deles, delas, tá? É para vocês lembrarem. Pronto. Legal, tá? O textinho é bacana mesmo, tá? Porque eu quebrei a cabeça. Então, como quebrei a cabeça, tem que rever. O gênero substantivo, quantas pessoas, exemplo de adjetivos possessivos, tá? De amarelo, ou de pronomes possessivos, tá? Repara bem, não coloquei todos os pronomes possessivos de acordo com o adjetivo possessivo. Eu não queria te encher de informação. Eu quero que você entenda a lógica, a dinâmica. Voilà. Com essa vitória maravilhosa do PSG, muito obrigado. Vou dormir bem agora. Na verdade, vou tomar um banho agora, porque a gente sua aqui, tá? Fazendo a live, enfim. Muita atenção, aí tô vendo se o microfone tá funcionando, a câmera, tudo isso, e a tela é pequena. Mas foi mais uma vez um grande prazer estar com vocês hoje. Parabéns para quem está presente. E realmente vejo vocês. Não vou prometer na sexta-feira, vou tentar. E que a gente tem um monte de coisa para fazer, até porque minha irmã vai embora semana que vem. Então tem um monte de coisa para fazer. Mas se não for na sexta ou domingo, vejo você terça-feira que vem. Tô fazendo as lives, tá vendo? Quase ao vivo, tá? Porque são para evitar de dormir muito tarde, 1h30, 2 da manhã, que daí fica no dia seguinte, fica complicado. Mas aqui está uma live muito interessante. Curte ela, comente elas, tá? Comenta se foi valioso, o que você realmente tirou da live, o que fez sentido, o que você não conhecia, o que você não dominava, e se, clareou alguma coisa, compartilhe os comentários comigo no YouTube, é legal. E vejo vocês com muito prazer, ou sexta ou domingo, ou quiçá com certeza na terça-feira dá certo. Mas
talvez domingo, sexta, não prometo, mas se não tiver na rua, vai ser um prazer, tá? Je vous embrasse et à bientôt. Se cuide, tá? Salut!